Olá, amigos, você acompanha a TV Câmara de Tupã, sempre a serviço da população. Começa agora mais um programa Ponto de Vista, com a presença dos vereadores da Câmara Municipal e convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Eduardo Akira Idamitsu, com convidados muito especiais. Hoje nós estamos recebendo a equipe do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Nesse primeiro bloco, nós estaremos conversando com o Fernando Neves Januário, diretor de Departamento de Saúde Mental, e também a Ana Lígia Cavarsani de Marques, psicóloga, para falarmos sobre um assunto que realmente nos preocupa e muito, que é a questão do suicídio, a prevenção. Vamos falar sobre a prevenção contra suicídios, em especial, né, o cenário aqui de Tupã é uma questão que está preocupando todo mundo, os altos números, índices de suicídios, e vamos debater essa questão, né? De repente, você que está acompanhando esse programa, serve como um alerta, inclusive, você que conhece alguma pessoa que esteja dando indícios, vamos falar sobre esses, em caso um indício que possa levar essa pessoa a cometer, né, um suicídio. Então, é um programa muito interessante e com pessoas da área que vão debater essa questão. Vereador, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, tratando de um assunto que realmente está preocupando a todos. Nós tivemos aqui, né, conversando com a equipe do CAPS, já tivemos 6 casos na cidade de Tupã, né, praticamente, se fosse dividir aí no primeiro semestre, praticamente um caso por mês, mas, inclusive, conversando com o Fernando, não foi essa situação, pelo contrário, tivemos casos aí de, num curto espaço de tempo, mais de um caso, né, uma sequência de casos. Então, é uma questão que está preocupando as autoridades, vários setores da sociedade, e hoje esse programa vai debater essa questão. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado, Fernando, Ana Lígia, para estar informando a nossa população do trabalho que o poder público vem desenvolvendo para estar oferecendo um apoio para os familiares e também para os pacientes do nosso município. Fernando, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, a convite do vereador Eduardo Idamitsu, tratando de um assunto que realmente nos preocupa. Tivemos aí, como eu disse, 6 casos registrados em Tupã e nos choca. É uma situação que realmente é triste, né? Mas tem muita coisa envolvida atrás disso. E por isso estamos aqui para tratar sobre essa questão do suicídio. Seja bem-vindo. Obrigado, Glaucio. Obrigado pelo convite, o novo vereador. E obrigado pela oportunidade, né, de a gente estar levando um meio de comunicação tão importante no nosso município de Tupã, como a TV Câmara, para a gente estar falando de um assunto tão complexo que é esse, o suicídio. Realmente, Glaucio, como você falou, é muito preocupante, já foram 6 casos esse ano, né? E eu gostaria muito de aproveitar essa oportunidade do ponto de vista para a gente comentar e conversar um pouquinho, principalmente os sinais que a pessoa com grande sofrimento apresenta, para que a gente consiga proporcionar para ele o atendimento adequado para que a gente evite, de fato, né, essa tentativa de suicídio ou até que ele comete o suicídio, né? Ana Lígia, seja bem-vinda também ao programa Ponto de Vista. Você é psicóloga e eu acho que tem propriedade para falar um pouquinho não, bastante, né? Até porque a gente tem um programa inteiro para falar sobre o assunto, mas é uma questão que a gente sabe que, de repente, teve casos, inclusive aqui em Tupã, de pessoas acima de qualquer suspeita, né? Pessoas que, bem relacionadas, pessoas que tinham uma convivência saudável até então na sociedade, que de repente cometeu o suicídio, acaba chocando aí a sociedade. Então, você como psicóloga sabe muito bem que é complicado para o leigo, é complicado de repente detectar, né, algum sinal, como disse o Fernando, algum indício. Mas hoje, vocês que são especialistas da área, têm aí algumas orientações para compartilhar com a população, de repente orientar a população nesse sentido. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, obrigada, vereador. Realmente a gente tem enfrentado, né, no CAPS essa situação que vem cada dia aumentando mais, não só quem consegue, mas também as tentativas, né? E a gente tem que olhar muito, porque ainda a gente ouve a questão de chamar a atenção, né? E a coisa é muito séria, né? Tá envolvido muito, penso, até um preconceito da pessoa aceitar que está doente, né? De precisar ajuda, né? E aonde eu vou buscar essa ajuda,
né? Então fica muito essa questão de aceitar também que eu preciso dessa ajuda. Eu acho que tanto o Fernando como a Ana Lígia poderia falar um pouquinho. Muita gente fala de depressão, né? A pessoa está depressiva, está com problema, de repente problema financeiro, desilusão amorosa, enfim, aí começa já a demonstrar isso no comportamento, né? No convívio com a família, na sociedade, e infelizmente alguns casos chegam até ao suicídio. Hoje, parte desse princípio da depressão, ou de repente uma pessoa que está bem, mas por uma situação pontual, uma questão pontual, a pessoa, né, de repente faz essa opção infeliz de tirar a própria vida? A gente não colocaria como a depressão, assim, a causadora maior. Existe, sim, né, uma grande probabilidade, sim. Mas a gente pensa também na questão, né, emocional mesmo. Nem sempre uma depressão leva. Às vezes uma pessoa, né, enfraquecida emocionalmente, internamente, a gente pode pensar. Uma desilusão amorosa, uma situação, né, nova para a pessoa, né, e ela já tem essa fragilidade interna. Às vezes a falta do apoio, principalmente familiar, né, porque muitas vezes a família olha na questão de uma frescura, de chamar a atenção, que é o que a gente mais ouve, né. É o que muitas vezes leva a pessoa, né, e ela nem deu conta ainda de que tem a depressão, ou nunca passou por algum lugar, né, que foi diagnosticada a depressão. E é importante, né, Fernanda, a família estar atenta a essas questões, a esses sinais, porque de repente a pessoa quer conversar, quer desabafar, quer compartilhar e de repente pessoas que estão próximas aí não levam muito a sério, passa desapercebido e aí de repente ali o problema está ali, naquele momento. É verdade, Glaucio. Na verdade, não somente nós, enquanto profissionais da saúde, mas o mais importante quando a gente fala de prevenção ao suicídio, e esse é o ambiente para que a gente coloque essa situação, é que todo mundo que está ao redor dessa pessoa que é propensa a cometer o suicídio, ficar atento a alguns sinais que normalmente ela acaba apresentando, né? Tem alguns sinais verbais, e até a gente conversando aqui antes, e agora também tem os sinais virtuais, né? Que além da pessoa demonstrar na fala, estou cansado da vida, ninguém vai sentir minha falta, agora também as pessoas começam a postar em WhatsApp, Facebook, algumas frases que já é indício que essa pessoa está tendo um grande sofrimento psíquico e precisa de ajuda. Então a gente, não somente nós como profissionais da saúde, mas todo mundo, toda a população, às vezes é esse funcionário numa empresa, um amigo, a família principalmente, né? Estar atento a esses sinais. Existe sim alguns sinais que acaba confundindo como sintomas depressivos, que ele acaba tendo um retraimento social, começa a apresentar insônia, começa também muitas vezes a apresentar uso abusivo de bebida alcoólica, até outras drogas ilícitas que não fazia uso. Então isso também é sinais e indício que algo está errado com ele. E dentro desses sinais pode sim ter um sintoma mais sério como um pensamento ou até uma ideação suicida, né? E só para esclarecer, e conversando até com o vereador, existe também uma terceira etapa que nós precisamos ficar ainda mais atento. Quando a pessoa coloca que já idealizou como vai ser sua morte, muitas vezes até apresentando cartas de despedidas, pedindo desculpa por algumas coisas que já fez há muito tempo atrás, que não fazia sentido ele retomar esse assunto. Então, assim, isso já passou da contemplação, ele já idealizou como fazer e o meio que vai ser utilizado. Então tem que ficar muito atento, vigilância constante de amigos, de familiares e buscar ajuda. Porque eu acredito, Fernando e Ana Lígia, que tem os casos, como eu disse, acredito, né? Eu sou leigo na área, mas lendo e acompanhando esses casos, tem pessoas que são situações pontuais, né? De repente a pessoa, uma situação agravante, uma questão realmente emocional, a pessoa comete um suicídio. Mas também há aqueles casos de pessoas, como você disse, que estão já pensando, premeditando, dando indícios e passa desapercebido. Muita gente, o cara tá com problema, né? Daqui a pouco resolve, tá brigando com a namorada, com o namorado, daqui a pouco se acertam. Mas assim, a pessoa tá falando, olha, tô aqui, ó, eu vou fazer, já tá
sinalizando, quer dizer, já premeditando e acaba concluindo a situação, né? Acaba realizando o suicídio, cometendo o suicídio. Exatamente. E você comentou também do suicídio, que a gente comenta como suicídio impulsivo, né? Que é aquela que muitas vezes a prevenção fica um pouco mais difícil. A gente necessita que tenham pessoas ali perto dele naquele momento, porque a impulsividade é algo extremo. Uma briga e de repente ele vai e comete suicídio. E muitas vezes o uso de bebida alcoólica ou qualquer outra droga acaba fortalecendo esse pensamento e encorajando para tomar essa atitude. Então, e muitas vezes uma briga, e se a pessoa naquele momento tiver a capacidade de respirar fundo, de manter a calma, né? Uma semana depois, o que talvez ele ia cometer um suicídio, ele vai ver que aquela briga não passou de mais uma briga, de tantas outras brigas, de tantos outros problemas que nós encontramos na nossa vida. E nem isso é lógico, a gente nunca pode julgar a dor do outro, né? Sim. Mas é por isso que é importante, às vezes, um amigo, aquela pessoa que está do lado e sabe que ele é capaz e pode cometer um suicídio, de tranquilizar, de apoiar, dar força sem julgar, para que não chegue a esse ato tão extremo. Vereador, é importante também a pessoa ter a consciência e reconhecer que precisa de ajuda, buscar ajuda. Como o senhor disse, aqui em Tupã tem o CAPES, tem profissionais da área que estão à disposição da população, mas também tem que partir da pessoa, né? Buscar essa ajuda. Ou de repente os familiares que estão acompanhando e percebendo esses sinais, esses indícios, encaminhar a pessoa, tentar levar de uma maneira, né, tranquila, a pessoa até ao CAPES, enfim, aos profissionais da área, para que possam ter um acompanhamento, né, uma atenção especial. Hoje o intuito é de realmente estar divulgando o trabalho do município e estar capacitando também os familiares e principalmente os pacientes que eles realmente têm o desejo de estar se tratando. Isso não é uma vergonha para ninguém, eu acho que buscar ajuda não... E também os amigos ali, também de uma forma geral, conseguir, porque falta informação e aí a pessoa vem de encontro para estar colaborando com os amigos. Depois da perda, acho que é muito difícil para todos que ficam. Com certeza. Lígia, você que é psicóloga, acredito que com certeza tem casos de pessoas que procuram, né, o CAPES, buscam ajuda. E qual que é a sua avaliação, né, o resultado dessas pessoas, né, depois de um período acompanhando, orientando essas pessoas? Acredito que o saldo é positivo. As pessoas que procuram, que buscam essa ajuda, conseguem administrar, né, os seus sentimentos, as suas angústias, os seus problemas e levar uma vida normal. Sim, a gente tem conseguido sim, né, um bom índice assim, de melhora, mas assim, lógico que a gente precisa ter consciência que sozinho a gente não consegue, né? Então sempre quando acontece, é movida toda a equipe do CAPES, então todo mundo dá a sua opinião, então a gente tem a psiquiatra, a terapeuta ocupacional, vem o Fernando na questão da enfermagem, para a gente poder também juntos, né, tá trazendo a família, porque sozinhos a gente não consegue. É isso que a gente também, em relação de profissional, temos que estar sempre assim, né, na condição de que sozinhos a gente não consegue. Quer dizer, nem só a gente profissional, tá? Com a família também, então, que é o principal. A participação da família é fundamental. Fundamental. Né? A gente vê, tanto é que a gente começa, o paciente dá um certo indício de melhora, mas se a família, né, não está envolvida, né, a gente às vezes vai com o trabalho de tudo para agotar. Quando você fala a família está envolvida, lógico, atenta, acompanhando, participando, perfeito. Mas existem casos da família que tem que colaborar no sentido de mudança de hábitos, mudança de comportamento para auxiliar essas pessoas também? A maioria. A maioria? A maioria a gente percebe que já começa o preconceito dentro de casa. A família não consegue entender a seriedade que está, né, acontecendo. Já casos da gente estar atendendo ali e só faltar pedir, por favor, acordem, né, que vocês vão perder, né, o familiar ali no caso. Já aconteceu várias vezes a gente ter que ficar num atendimento e chamar a família e quem é envolvido e amigos até para estar junto com a gente. Uma nova pergunta nesse sentido. Existem situações onde você detecta o problema não com a pessoa, mas com a família? Tipo assim, partiu da família e aí canalizou naquela pessoa que está com aquele problema, mas a questão é a família? Por exemplo, dá um exemplo
bobo aqui, vai. Só um exemplo. De repente o pai é alcoólatra, né? E dá problema, a pessoa vai angustiando, vem aquela situação, o pai chega em casa, bate na mulher, bate na mãe, e a pessoa vai ficando angustiada, enfim. Existem, nesse sentido que eu estou perguntando, onde você vê que o problema é na família, mas acaba afetando aquela pessoa em si. Sim, a grande maioria. Verdade. A gente percebe a questão da família bem desestruturada. Na verdade, É muito sério o que ela está falando. Complementando o que a Ana Lígia está falando, e você tem total razão nas suas palavras, muitas vezes a gente dá o tratamento para a pessoa, mas a gente tem que trabalhar a causa daquele sentimento de ruína. Muitas vezes tem relacionado à família, está relacionado também à sexualidade, não aceitar, né, relacionado a conflitos familiares que vai gerando ao longo do tempo uma grande angústia. Então a gente acaba, o trabalho do CAPS, e por isso que a gente reúne com toda a equipe, porque além de dar assistência para a pessoa, a gente vai buscar a causa desse e tentar trabalhar junto com a família. Muitas vezes também problemas no trabalho, e a gente vai tentar de certa forma organizar isso para a pessoa, para que isso não ocorra mais, né, ou amenize esses problemas. Você citou uma coisa muito interessante, eu queria até que você enumerasse, se você tiver algum dado nesse sentido, as principais causas. Você falou, eu achei interessante, de repente, sexualidade, a aceitação da sexualidade. Se você tivesse aí pelo menos os principais fatores, as principais causas, você tem esses dados assim? Na verdade, assim, os fatores variam muito de indivíduo para indivíduo. Muitas vezes o problema... Se tivesse um ranqueamento hoje. Olha, a questão da sexualidade, principalmente na adolescência, tem aumentado muito. Problemas que muitas vezes os pais não sabem, e isso acaba levando uma angústia muito grande. E lá dentro do CAPS, ele, né, principalmente com o trabalho com a psicóloga, acaba se abrindo, criando um vínculo de confiança e toca na questão da sexualidade, né? Mas temos inúmeros fatores também relacionados ao uso abusivo de entorpecente. Tem também relacionado a transtornos mentais, né? Tem um dos transtornos que é mais relevante hoje, além da depressão, é a esquizofrenia, porque dentro do quadro da esquizofrenia tem muito delírios e alucinação. E dentro dessas alucinações tem muito auditiva. E, as pessoas escutam vozes, e essas vozes são vozes de comando. Fala, olha, se mata, faz isso, se mata. Então, assim, esse esquizofrênico precisa de tratamento urgente, né? E muitas vezes essas doenças crônicas necessitam até de uma internação. Infelizmente, você falando agora, eu lembrei de casos, infelizmente. Acredito que no Brasil nem tanto, mas no exterior eu já vi casos aí de suicídio coletivo, né, que de uma determinada religião, seitas, né, que o cara fala, se todo mundo morrer vai ser salvo, suicídio coletivo. Graças a Deus o Brasil, acredito que não... Ô Glaucio, mas você tocou num ponto interessante, que não é a nossa região aqui, mas a cultura indígena, né, lá mesmo, aquelas tribos que ainda conseguem viver como índios na floresta, né, que ainda não está no meio do branco, a cultura indígena, entre o índice no Brasil de suicídio, está também no indígena, da cultura. Eu sei também, até o vereador, né, deve falar com mais propriedade, né, nos orientais também, eu sei que no Japão, eu sei que teve um período no Japão que, dependendo da situação, a pessoa estava com tanta vergonha que ela tira a própria vida. Então, quer dizer, existem situações que realmente tem que um trabalho em conjunto, uma atenção especial, mas retornando aqui na questão Tupã, é importante, né, a participação da Ana Lígia para falando sobre essa questão desses sinais, porque, gente, é uma questão que a família tem que estar envolvida, tem que estar acompanhando, tem que estar atenta, porque Tupã, esse ano, realmente começamos o ano, esse primeiro semestre realmente foi muito triste para a nossa cidade, né, Fernando e Nádia? Muito triste. E em cima disso, mas primeiro a gente precisa deixar claro também que desses casos, e a gente como profissional de saúde, a gente fica ainda mais triste porque a grande maioria, ou a maioria deles, não chegaram até nós. E a gente faz um trabalho, infelizmente, para aquelas pessoas que já tentaram de alguma forma o suicídio, né, de alguma maneira, e foram socorridas, né,
elas são notificadas. Existe uma ficha de agravos, onde obrigatoriamente tem que ser notificados os hospitais, e acaba mandando essa ficha de notificação de tentativa de suicídio para a vigilância, onde é alimentado no sistema de agravos e após é encaminhado para nós. Então vem a ficha com todos os dados, como foi a tentativa de suicídio, o telefone de contato, e a gente consegue fazer a busca ativa dessas pessoas que tentaram de alguma forma acabar com a própria vida. E esse ano já foram 38 notificações, onde o CAPS fez um trabalho 38 notificações, e dessas 38, algumas já receberam alta referenciada, porque já não tem mais o risco iminente de suicídio. Outros estão lá com a gente em tratamento, uns intensivo, outros semi-intensivo, mas estão com a gente em tratamento. Mas assim, a gente gostaria que aumentasse a procura voluntária, não as notificações, porque a notificação a gente já corre o risco de perdê-lo, porque ele já tentou suicídio. Então, agora aproveitando até a oportunidade, a gente já vai ser trabalhada uma comissão, vai montar uma comissão, para alertar a população. Essa comissão vai ser montada já a semana que vem, e para alertar no mês de Setembro Amarelo, que é uma data nacional de prevenção ao suicídio, para que a gente consiga levar esse tema para todo mundo de uma forma mais intensiva, para que a gente consiga reduzir essas notificações e sim aumentar a busca voluntária do tratamento. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista, porque realmente o assunto é de extrema importância para todos nós. Eu queria agradecer nesse primeiro bloco a Ana Lígia Cavarsani de Marques, psicóloga, que também colaborou explicando um pouquinho essa questão. E eu queria até que a Ana Lígia deixasse uma mensagem à população, de repente alguma orientação complementar, alguma para a população, para a família que está acompanhando e que de repente esteja passando por esse problema dentro da família, de repente uma pessoa que esteja dando esses indícios, esses sinais. Primeiramente eu que agradeço pelo convite, Eu acho que é muito, apesar de ser um tema muito triste até da gente falar, mas a gente precisa falar, claro. Eu acho que já começa por aí. E colocar a condição mesmo, de ficarem atentos, Estamos abertos lá no CAPS para estar recebendo, A pessoa é atendida a hora que ela chega, a gente respeita a hora que ela chega também, porque muitas vezes eles são tão fragilizados que eles não querem falar, o que eles acabaram de fazer. E procurar ajuda, isso é o principal, A ajuda é o que é o fundamental até para a gente estar, Até acolhendo, ajudando, seja, qual profissional for, Com certeza. A ajuda ainda é o principal. Com certeza. Ana Lígia, obrigado mais uma vez pela sua participação. Vereador, nesse primeiro bloco falamos sobre números, os principais sintomas, de uma certa forma, como a família pode participar e colaborar. No segundo bloco teremos a Márcia Oliveira, que é terapeuta ocupacional, que também vai complementar com as suas informações, orientando a população. Mas como disse a Ana Lígia, é um assunto triste, mas tem que ser discutido, tem que ser debatido, porque no que tange Tupã, a situação é muito grave. Nós tivemos aí 6 casos até agora. É uma forma de nós estarmos trazendo a família e também os amigos para estar identificando esses casos, porque às vezes a gente vai deixando para depois, a hora que você vê, já perdeu o amigo. Então, é muito importante essa informação que o município, os funcionários, os servidores municipais estão capacitados para estar atendendo realmente a nossa população com qualidade. Com certeza. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista, recebendo o vereador Eduardo Idamitsu, também o Fernando Neves Januário, diretor de Departamento de Saúde Mental do CAPS, e no primeiro bloco a Ana Lígia Cavarsani de Marques, psicóloga. Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, hoje falando sobre prevenção contra suicídios. Daqui a pouquinho a gente volta aqui pela TV Câmara de Tupã, a serviço da população. Voltamos já.